O capítulo do Evangelho de hoje nos faz refletir mais profundamente sobre a relação que temos com os nossos pais e ainda qual a consequência que resulta a partir desse relacionamento. Para começar, pensemos mais acentuadamente sobre o que os apóstolos Mateus, Marcos e Lucas registraram. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, disseram. Palavras de Jesus. Mas o que o Mestre Jesus quis dizer com isso? Antes de tudo, precisamos entender e esmiuçar qual o sentido da palavra honrar nesta passagem bíblica. Segundo a tradução mais comum do termo em questão, podemos considerar o verbo honrar como um princípio que leva alguém a ter uma conduta virtuosa, considerada meritória pela grande maioria da sociedade e que se distingue pelos dotes intelectuais e morais. Desta forma, quando a orientação é honrar pai e mãe, temos que compreender que Jesus nos pede para agirmos virtuosamente para com eles, ou, se preferir, que os amemos. Afinal, a virtude mais excelsa que o amor. Entretanto, neste sentido, onde se encontra a intersecção entre amor e honra? É justamente sobre isso que tentaremos refletir na mensagem de hoje. Existem muitos pais e mães neste mundo, e cada um deles tem uma personalidade diferente. A forma como eles tratam, educam e convivem com seus filhos é também muito divergente de uma família para outra. Portanto, é difícil encontrar uma regra generalizada para definir como honrar os seus pais. Como entender o que nos é necessário então para honrá-los? É justamente por isso que temos o amor como nosso melhor guia. O amor nos ensina e nos orienta como honrar os nossos semelhantes, mas principalmente nossos pais. Contudo, cada um ama à sua maneira, até porque foi amado, ou não, sob circunstâncias particulares. Afinal, não são todos os pais e mães que são carinhosos, atenciosos, emotivos e amorosos. Muitos são secos, indiferentes, agressivos, sufocantes e cruéis. Devemos honrá-los mesmo assim? Sem dúvida que sim. Não seriam estes os que mais precisam ser honrados com o nosso perdão? Ora, se honrar pai e mãe significa agir com virtude para com eles, perdoar-lhes as faltas é também honrá-los. Neste sentido, podemos dizer que honrando os outros, honramos reciprocamente a nós mesmos, nos tornando ainda pessoas melhores. Assim, eu vou além e sugiro uma reflexão mais profunda. Sem nossos pais, por melhores ou piores que eles sejam, não teríamos essa oportunidade maravilhosa de vivermos uma nova encarnação. Apenas por essa razão, já deveríamos ser imensamente gratos a eles, pois a fila aguardando no plano espiritual por uma nova chance de redenção na matéria é sempre muito extensa. E, mesmo assim, aqui estamos, neste mundo de provas e expiações, onde não viemos para sermos felizes o tempo inteiro, mas para encontrar a felicidade praticando a virtude com os nossos irmãos. Desta forma, amar nossos pais, honrando-os com a virtude mais sublime, é também encontrar momentos preciosos de felicidade em nossa existência carnal e no convívio para com eles. O que quero dizer com isso é que honrar nossos pais pode ser compreendido como reconhecer tudo que eles fizeram de bom por nós, nem que isso se resuma apenas em gerar nossa vida material. A partir disso, porém, reconhecendo as bênçãos que eles nos deram, Jesus nos orienta a retribuir essas dádivas com muita dedicação. Através de uma conduta moral que se encanta e se diverte, praticando o amor para com eles. Muitas vezes,
Amá-los simboliza reproduzir todo o bem que eles nos ensinaram, amando-os da maneira como eles nos amaram. Outras vezes, amá-los significa ir além, amando-os muito mais do que eles foram capazes de nos amar. De qualquer uma das formas, honrando-os, nós encontramos ferramentas que nos ajudam a evoluirmos, mostrando a eles que aprendemos com suas lições, ou, em contrapartida, passando a ensiná-los, por nossa vez, um amor que eles ainda desconhecem. Consideremos ainda que jamais teremos pais perfeitos neste mundo, até porque somente Deus o é. Portanto, paremos de criticar os erros humanos de nossos pais e aprendamos a honrá-los, amando-os pelo que eles são. Não cometemos nós também nossas próprias falhas e equívocos? Eles são exatamente como nós, espíritos em evolução, um pouco mais adiantados na senda encarnatória. Com isso, amá-los e honrá-los não é necessariamente se comprazer com suas ideias ou suas atitudes, mas é se sentir compelido a fazer por eles o que esperaríamos que nos fosse feito. Se nossos pais nos deram bons exemplos e experiências maravilhosas de aprendizado, deveríamos admirar o esforço colossal que tiveram em superar as suas limitações humanas, suas más tendências, seus traumas pessoais, e bendizê-los, com palavras e ações, para que eles tenham retribuição justa pela luz que nos deram no nosso desenvolvimento nesta vida. Se nossos pais foram incapazes de nos presentear com o lado bom da vida, nosso dever é ter tolerância, compreendendo que a verdadeira justiça chega a todos e é incumbida apenas a Deus Todo-Poderoso. Afundar-se em lamentos pelos pais problemáticos que tivemos, querendo justiça com os nossos próprios punhos para com eles, é esquecer de honrar a nós mesmos, encontrando a perspectiva positiva que existe mesmo no meio das piores vicissitudes. Em resumo, não deveríamos nos esquecer jamais que todos somos dignos de amar e sermos amados, inclusive os pais e mães que são julgados maus por seus filhos. Aprender a amar os maus também é caridade. Também é honrar, acima de tudo, o verdadeiro Pai e a verdadeira Mãe, Deus. Existe aqui outra perspectiva para esta passagem, digamos, mais poética, no sentido em que honrar o Pai seria uma alusão a amar a Deus e ao plano espiritual, enquanto honrar a Mãe pode ser uma associação a amar a natureza e o plano material. Em suma, honrar a Deus e ao plano espiritual é desenvolver virtudes que permanecem eternamente, beneficiando nossa existência de bênçãos, enquanto honrar a nossa senda encarnatória é fazer bom uso do tempo que temos na matéria, rumo à nossa evolução espiritual. Essa perspectiva, porém, será abordada, quem sabe, um pouco melhor no próximo capítulo do Evangelho. Aproveitando, contudo, para observar a coisa por essa perspectiva, podemos acrescentar a reflexão que honrar pai e mãe é, de fato, fazer o melhor que podemos para amá-los, sejam eles quem forem. No fim, cultivar essa disciplina intelectual, emotiva e moral nos torna dignos de não apenas amarmos ao nosso pai e à nossa mãe, mas nos agracia com a oportunidade de sermos chamados verdadeiramente filhos de Deus. Para encerrar, é impossível falar sobre honra para mim sem ressaltar que ser honrado é ser bom, e ser bom é saber amar. Todavia, Jesus mesmo disse: Por que me chamas bom? Ninguém há de bom senão um, que é Deus. Digo isso para que entendamos que, se até Jesus, que foi o Cristo, não se considerou digno de ser chamado bom, quem somos nós para nos desesperarmos
se ainda somos incapazes de agirmos honrosamente? A beleza está mesmo no processo, na constante tentativa de ser um pouco melhor e mais bondoso a cada dia. Desta maneira, um jardim de maravilhas se abre à nossa frente, revelando petúnias no jardim do Éden, e alcançamos a terra prometida, aquela que ama acima de todas as coisas. A honra, portanto, é praticar incansavelmente a virtude de ser bom para com os outros. Isso encerra tudo. Sejamos trabalhadores incessantes da prática do bem e honremos a tudo e a todos na missão única e esplendorosa de amar. Que Deus nos abençoe.